Estamos com nossa série essa semana de lives com profissionais da fala para você refletir expressão corporal, expressão verbal, linguagem e tudo que envolve apresentações em público. Sejam todos bem-vindos. Logo em alguns minutos já está entrando para compartilhar conosco essa live Rosimar Almeida. A Rosimar é Master Coach, prepara coaches para viverem de coaching por todo o país e, além de ser uma treinadora exemplar, é uma pessoa exemplar, né, uma amiga, e é muito importante, né? A gente escolhe as pessoas pela amizade, mas pelo conhecimento, e vocês vão ter oportunidade então de interagir conosco. O objetivo dessas lives é levar conteúdo de qualidade e conteúdo na prática para todas as pessoas que nos seguem, para as pessoas que têm fome e sede de conhecimento. Nós vivemos um momento onde é preciso ser solidário, é preciso liderar, é preciso tomar decisões e é fundamental a comunicação nesse processo. Sejam todos bem-vindos, compartilhem essa live, interajam conosco. É muito importante que vocês possam interagir com a gente, né? Para que a gente então possa contribuir de forma mais objetiva e prática para todos. Eu queria também informar que essas lives vão ficar disponíveis no meu portal www.cursos.declay.com.br. Se você não pôde assistir a live de ontem com a minha amiga Ana Shimofusa, acesse meu portal www.cursos.declay.com.br, que você pode rever essas lives. Também tem a live com o nosso colega Master Coach Tom Souza e também a live com o Gustavo Freire. Lembrando a todos que amanhã nós estaremos conversando com o nosso amigo Tiago Mendes. Vamos fazer juntos um momento de comunicação. Se apresentem, deixem um alô para a gente e vamos chamar aqui a Rosimar para fazer parte desse papo maravilhoso. Vamos aguardar a entrada da Rose, nossa grande amiga. Oi, Rosimar, boa tarde. Boa tarde, querido, boa tarde. Que prazer enorme estar com você, te rever, te sentir. Você é um amigo muito querido. Obrigado pela confiança e pelo convite. Rosimar, eu me lembro de você lá em São Paulo, né? Menina com a síndrome do pensamento acelerado, mas eu tive a oportunidade de te reencontrar depois, tive a oportunidade de trabalhar com você aqui em Nova Prata, né, Rose? E eu foi tenho uma lindo. imagem, se eu voltar lá para o Master, eu tenho uma imagem de você voluntária, né? Eu me lembro que você foi lá para fazer a pirâmide, né, Rose? Fui fazer a pirâmide. Eu acredito que a comunicação, né, Rose, a gente se voluntariar, se desafiar, nos ajuda muito. Mas eu quero que você se apresente, dê as boas-vindas, Rose, para o nosso público, a nossa audiência, né? Fale um pouco da sua trajetória. Acredito que é importante para a gente criar uma identidade também com as pessoas que nos seguem. Sim, é muito interessante isso que você colocou, da menina dos pensamentos acelerados, porque realmente é como eu me via, como eu me considerava. E naquela ocasião eu relatei que eu fui procurar auxílio médico por conta desse fluxo de ideias tão violentos que me acometia. E dentro da medicina, o que ele me disse era medicação. E eu comecei a pensar sobre aquilo, falava, gente, será que isso é uma coisa ruim?
né? Será que eu vou ter que tomar essa medicação e quais são os efeitos colaterais? E quando você pega, olha que interessante que você falou agora disso, quando você pega uma bula, né, de qualquer que seja a medicação, você fica assustado, porque os efeitos colaterais são muitos. E eu decidi buscar outros caminhos. Naquela época a gente não tinha muita informação, não tinha muito essa conexão que a internet nos dá, era uma chegada da internet no Brasil. E quando eu parti para buscar informações sobre o que eu tinha, que eu entrei nesse processo mesmo de autoconhecimento, de autoanálise, de percepção, para eu entender quem eu era e a partir dali eu poder ser o melhor para mim e o melhor para minha casa e para outras pessoas também. Mas eu acabei ficando assim conhecida e marcada por esse relato que eu fiz dentro de um curso com aproximadamente 70 pessoas incríveis, como o Declay. E tem outras coisas, né, Rose, que eu não vou falar porque me envolvem também. Tem muitas Rose, coisas naquele lugar. Você esteve aqui, né, Rose, para falar sobre constelação sistêmica. Foi muito significativo aqui para o meu público, para mim também. É muito importante, né, Rose, a gente ocupar o nosso próprio espaço, representar a hierarquia, né, os sistemas. E eu encontrei você lá no programa do Zé também. Acredito que foi o Desperte Seu Poder, né? Foi mesmo. Foi a nossa reconexão, né? Verdade, eu tenho observado, e até hoje pela manhã, olhando sua live e o convite, te vendo agora, eu vejo que você está vivendo mais leve, né, Rose? Muito mais. Aqui também, na convivência com a família, eu senti você bem mais leve, fluindo, né, Rosimar? Me conte essa transformação aí no seu caminho, Rose. Vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória na comunicação, que tem tudo a ver com isso que você está falando. Quando eu era criança, a minha mãe conta que eu falei aos 10 meses de idade. 10 meses, né? E a pessoa tagarela e fala, e fala, e fala. E aquilo era muito bonito no passado, né? Os antigos, eles tinham um olhar assim, de que a criança que se comunicava, ela era melhor do que as outras. Que o quietinho, o tímido, esse estava em defasagem. A medicina, os estudos, a neurociência avançou e hoje a gente sabe mais do que nunca que isso é uma questão de perfil, é uma questão de comportamento e que tanto aquele que fala como aquele que não fala estão muito bons e é assim que é. Porque se fôssemos todos uma equipe de faladores, já pensou o que seria da humanidade? Nesse momento em que a criancinha fala, em que ela é comunicativa, os adultos incentivam isso. Porque é bonito, né? A criança faz gracinha, minha sobrinha de 2 anos é tagarelinha, é uma graça. E a gente acaba incentivando. Só que depois, quando essa criança vai para o mundo começa a cortar. E aí é onde a gente começa a viver os nossos conflitos. Como pode aquilo que eu sou tão boa, aquilo que eu faço bem, né? E o ser humano, ele tem comportamentos e a construção das crenças dos comportamentos se dá assim. Você faz uma coisa e deu certo, opa, legal, né? Você cria uma crença que aquilo sempre vai te salvar. Que aquilo sempre vai te levar para um lugar melhor. Então você repete os comportamentos. Só que a criança, ela não tem noção do papel que ela exerce, do momento que ela está. Então você vai para a escola e o que acontece na escola? Você começa a ficar de castigo. Na reunião de pais, a professora vira e fala, tua filha fala demais. Ela é uma gracinha, mas ela fala demais. Então aquilo que era maravilhoso para aquela criança já começa a ser um problema. E aí começa a vir os cortes. E aí você escuta de não se intromete no assunto do adulto. Isso não é seu. E às vezes os pais se sentem constrangidos nessa situação e aí ele acaba dando uma bronca no filho. Tá falando demais. Você se manifesta quando não é chamado. Esse assunto não é seu. As mulheres durante muitos anos escutaram isso. Isso não é assunto de mulher. Vai para a cozinha. E aí, Declay, a gente começa a construir, a identidade da pessoa muda. Porque você quer falar. O teu espírito é comunicador. Só que para se proteger daquilo que é o seu maior talento, você emudece. E você fica quieto. E você começa a observar mais do que falar. Num período da minha vida, eu percebi que eu tinha que ficar calada. Porque tudo que eu estava falando era bobagem. Tudo que eu falava, alguém me repreendia. E isso causa dor. E isso causa sofrimento. E aí eu comecei a ficar quietinha. E eu não interagia com as pessoas, né? Eu era do tipo da pessoa que eu não pegava carona com ninguém para não ter que dar.
Olha que coisa engraçada. Então, assim, eu prefiro andar a pé na chuva, eu me viro, eu carrego as minhas coisas, porque se hoje eu te der carona, Declei, se eu pegar a sua carona, amanhã eu passo perto de você, eu tenho que te dar. E a questão não era a carona, era o vínculo. Daí a gente conversa, daí eu conto a história, amanhã você está na minha casa, e eu prefiro que você fique aí e eu aqui. Nisso eu fui trabalhar com crianças. E trabalhar com crianças é sempre bom. Porque as crianças, elas distraem, elas nos soltam, elas deixam a gente ser quem a gente é. Porque ela não fica te apontando. Ah, professora, você fala demais. Ah, professora, você conta história e não gosta. Não, ela gosta. Ela quer que você fale, ela quer que você brinque. E nesse brincar com as crianças, eu fui realmente me redescobrindo. E eu percebi que no decorrer da minha vida, aquele período que eu fiquei mais quieta, lá fora, porque dentro de casa eu sempre fui comunicativa, eu aprendi muito. Eu aprendi muito a ser uma boa comunicadora. A intenção positiva de todo aquele silêncio que eu vivi lá fora, do medo de me manifestar, fez com que eu aperfeiçoasse a comunicadora, que hoje eu sou, e que eu poderia ser nesse decorrer do caminho. E que eu aperfeiçoe ainda mais a comunicadora para o futuro, para um avanço. As nossas dores, elas trazem os nossos aprendizados, e a gente tem que aprender com isso. Que toda dor que a gente sofreu é um motivo para que a gente aprenda e seja melhor do que a gente foi ontem. Não é para se esconder, para se esquivar, é para dar um salto, é para evoluir. E quando a gente aplica coaching na nossa atividade, tem uma ferramenta muito bacana que se chama Coach Assessment, às vezes sai uma pessoa comunicadora lá e ela fala assim para mim, Rose, não sou eu não sou comunicadora. E a pergunta que eu faço para a pessoa é, qual foi o dia que você perdeu o seu comunicador? Onde ele ficou? Qual foi a situação que você viveu que você teve que se calar? E você sabe que o coach vai embora sem resposta. Né? Às vezes numa palestra, as pessoas vão me procurar depois, saiu dali sem resposta. Teve uma ocasião que uma aluna voltou e falou, eu achei o meu comunicador. Eu vivi uma situação muito constrangedora em família, quando eu tinha 6 anos de idade. E o meu tio falou para mim, se você contar para alguém, eu vou te bater. E vou te ridicularizar no meio de todo mundo. E os seus pais vão passar por mentirosos. Ali ela perdeu a comunicadora dela. Porque ela entendeu que lá no passado, já que ela estava sendo punida por aquilo que ela fazia de tão bonito, ela não poderia fazer mais. E ali ela silenciou. E eu costumo perguntar isso para as pessoas. Se você se considera um comunicador, se você quer desenvolver o seu comunicador, se você está com bloqueio ao falar, onde você perdeu esse comunicador? Qual foi o dia que você escutou que aquele assunto não era para você? Que você não poderia ser o líder? Que você não poderia falar o que você estava falando? Quem é você para falar isso que você está falando? Qual foi esse dia? E nesse dia, aprenda com ele. Nesse dia, da forma com que tudo aconteceu, aprenda com ele e desenvolva o comunicador que mora dentro de você. Que coisa linda te ouvir, Rose, né? Você tem um vasto conhecimento no desenvolvimento de pessoas, Rose, eu sei disso, né? E olha que pergunta aí, né, para as pessoas responderem. Eu acho que merece uma reflexão. Qual o dia que você perdeu o seu comunicador? Aí você fala, né, Rose, de memórias, de experiências negativas, Rose. E também você falou para as pessoas não se bloquearem com isso, né? Não deixar que isso domine, porque eu acredito que ter medo, ficar inseguro tem uma certa naturalidade, mas isso não pode dominar toda a nossa ação. E eu vejo que muitas pessoas ficam presas no que aconteceu, né, Rose? Sim. Que estratégia você pode usar, Rose, para superar essas memórias negativas, esses bloqueios, né? Que ferramenta, que estratégia para quebrar essas crenças, né? Que a gente adquiriu na infância ou até mesmo na escola, como o exemplo que você deu do tio, né? Que falou, se você falar, eu vou te bater. Então, isso acaba depois impactando toda a nossa vida adulta. Então, a pergunta é como superar crenças, Rose, e resgatar aquela criança comunicativa, alegre, espontânea e assim por diante. O primeiro passo é você se conectar, que agora você tem a consciência de que você pode sim falar e se conectar com essa memória de passado e entender que aquilo que aconteceu com você era o que tinha que acontecer.
E agora é o que você vai fazer com tudo isso. Se você vai aceitar mesmo esse rótulo que alguém te impôs, ou se você vai desenvolver a melhor pessoa que mora dentro de você. Eu faço audiências, eu faço sustentação, eu participo dos tribunais e eu sou um ser humano igualzinho a todos os outros. Eu tenho as mesmas dores de barriga, as mesmas dificuldades, os mesmos medos. E uma técnica que eu comecei a utilizar para eu entrar firme numa audiência, que eu iria me deparar com o juiz, com o promotor e com todos os outros advogados, foi pensar o seguinte: eles são humanos como você. Todos eles são seres humanos. E se despidos forem desta armadura da profissão e até das próprias vestes, são todos humanos. Se eu morrer hoje, você também, Declei, nós vamos para o mesmo lugar, embaixo da terra. Do pó eu vim, para o pó eu voltarei. Isso foi o que me dava muita força. Porque eu pensava, se ele tem um pouco de conhecimento a mais, eu vou aprender com ele. Eu respeito esse conhecimento, mas ele é tão humano quanto eu. Então eu não posso temê-lo. Porque eu estou ali não para ser atacada, eu estou ali para ser ouvida. E isso foi o que fez com que eu participasse das minhas atividades, fizesse as minhas audiências com mais segurança. Porque eu vou te contar, as primeiras, bem difícil. Mas o temor mesmo é lá fora, antes de entrar. Quando a coisa entra, você entra em si, né? Você se conecta com você e pensa, todas as pessoas que vão me ouvir nesse momento são tão humanas quanto eu. E aí você parte, seja para uma plateia, para uma audiência, para a sua palestra, para o seu curso. E uma segunda coisa que eu acho muito importante a gente levar para a vida. Se aquelas pessoas estão ali para te ouvir, elas não estão lá para te criticar. Elas estão para te ouvir porque você tem algo muito importante para dizer para elas. E se você tem algo muito importante, vai e faça. Ah, mas Rose, eu conheço tão pouco sobre. Ou eu costumo dizer uma seguinte frase: ninguém conhece tão pouco que não haja uma legião de pessoas precisando daquilo que você sabe. Existem pessoas sedentas pelo seu conhecimento e muitas vezes você fica com medo de entregar. Você pode dar uma palestra para um grupo de pessoas e oferecer a elas tantas possibilidades de ter o insight da vida delas, mas por medo, por julgamento, eu não vou. Então pense que aquelas pessoas estão sedentas para te ouvir. Ela precisa do seu melhor. E o dia que você pensar também que você já sabe tudo, que você já conhece todos os mares, que você já viajou todos os mundos, que você conhece sobre tudo, pensa que acima de você existem os mestres. Os mestres estão ali para nos ensinar. E o dia que esses mestres humanos não tiverem também mais nada para informar para nós, porque a gente já chegou no topo, ainda tem Deus, tem o Senhor lá em cima, que nos responde a cada vez que nós temos os conflitos internos da humanidade. Então não há ninguém que saiba tudo que não precisa de mais conhecimento. E não há ninguém que não saiba nada que não possa ensinar para outras pessoas aquilo que guarda na alma, no coração e no intelecto. Que lindo isso, Rose, até porque cada pessoa tem a sua forma de ver as coisas, de analisar. Cada cabeça é uma cabeça, com as próprias memórias, né, Rose? Então, por que, né, querer agradar todo mundo, quando, na verdade, o que as pessoas querem é ver a nossa essência, o jeito que a gente é, como a gente pensa, né? Como Exato. a gente... Eu gostei muito, quero fazer uma observação, você falou das pessoas, por exemplo, um juiz, né? Uma pessoa que é uma autoridade. Eu acredito, Rose, não sei se você compartilha dessa crença comigo, que as pessoas que mais têm conhecimento são as pessoas que mais respeitam as opiniões, mesmo que erradas, né, Rose? Sim. Então, se é uma Porque pessoa que tem conhecimento, se é uma pessoa sábia, ela vai respeitar o mais humilde também, né, Rose? Ela não vai criticar, até porque a gente não sabe tudo, a gente é ser humano, é limitado, né? Então acho que outra coisa, informação importante, as pessoas realmente elas querem ver como nós vemos as coisas do nosso ponto de vista. Não é verdade, Rose? E sim. outra coisa que você falava, que é antes de entrar que dá a preocupação, né? É O antes de antes. começar que a gente fica tenso, fica vermelho, fica preocupado, enfim. Então eu falava ontem também com a Ana, né?
a importância da gente conversar com as pessoas antes de começar, a importância de caminhar um pouco, né, Rose, de respirar, de procurar relaxar a mandíbula, os ombros, Sim, sim. procurar dar uma acalmada, mas eu percebo também que nós vamos ganhando confiança, Rose, com a prática, né? Sim. E eu percebo que você tem uma, além da advocacia, você está no mundo dos treinamentos, Rose. Como é que foi essa escalada e que estratégias você usa para se conectar, para influenciar, para que as pessoas absorvam o conhecimento, Rose? É interessante isso, porque esse antes é o que deixa a gente desestruturado, né? Da mesma maneira que nos desestrutura, também cria uma grande energia para o momento em que a coisa vai acontecer. Eu me lembro que quando eu comecei a dar palestra, fazer palestras e treinamentos fora da minha cidade, é, eu ia em lugares onde tinha algumas pessoas, ali um grupinho de 20, de 100, e essas oportunidades eu ia abraçando. E não importa quantas pessoas estivessem lá, o importa é que as pessoas estavam para me ouvir e eu ia entregar o máximo como se a plateia fosse de 1 milhão. Mas aí eu fui convidada para fazer uma palestra na UAB de São Paulo, Praça da Sé. E eu falei, meu Deus, aqueles advogados vão me engolir. Porque aquelas pessoas, você já vai imaginando as perguntas que vêm. Mas eu aceitei. Eu aceitei porque nós somos pessoas movidas por desafio, seja na esfera que for. Aceitei e fui. Depois, no caminho, eu ficava pensando, só eu mesmo, né? Acordar às 4 da manhã, era um 11 de setembro, olha a data. Acordar às 4 da manhã, podia estar no meu conforto, na minha cama, na minha casa, ir para o escritório trabalhar, e estou na estrada, e quando eu chegar em São Paulo, e a barriga vai. E assim, mas eu tinha certeza que eu ia para lá, que eu tinha que estar lá. E o que começou a passar na minha cabeça? O que passava na minha cabeça eu estava me julgando porque eu acreditava que eu não sabia o suficiente para passar para aquelas pessoas. O julgamento era meu. E eu comecei a pensar quantas e quantas vezes, assistindo palestras dos outros, eu começava a apontar o defeito das pessoas na hora de se comunicar, sem muitas vezes se ater até a própria excelência da informação que estava vindo. Então, assim, era um erro de linguagem, era um vício, era uma concordância que tenha saído errada. E eu comecei a me questionar sobre isso. E aí me passou, de uma forma muito consciente, que isso eu fazia comigo o tempo inteiro. Então, quando você aponta uma pessoa, quando você vê o erro numa pessoa, mais ainda você está se apontando. Mais ainda você está se criticando. E eu ouvi uma frase de uma amiga que fez muito sentido. Ela disse, Rose, não busque a perfeição, simplesmente faça que a perfeição vem. Então, simplesmente faça e a perfeição vem. Então, simplesmente uma vez, simplesmente 2 vezes, simplesmente 3 vezes. E ela disse mais, o dia que você chegar a 10, que você falar, hoje eu sou 10, você está pronta, mas não é para morrer. É para virar a página e aceitar um novo desafio. Porque agora você já não é mais 10, agora você vai ser 1 de novo. E aquilo caiu como uma luva. E eu falei, é verdade, eu preciso iniciar. Não adianta eu ficar preparando e não chutar pro gol. É a mesma coisa do jogador de futebol que treinou 1000 vezes bater pênalti e na hora que o pênalti acontece, ele arruma uma dorzinha no joelho, ele fala que não tá preparado o suficiente e passa a bola para outra pessoa. Você se prepara, estuda, e na hora H você fala, não vou porque eu não posso. E aí vem o seu sabotadorzinho, né? E fala, fica aqui, Rose, fica deitado na cama, porque aqui é a sua zona de conforto, essa é a sua cidade, todo mundo aqui te conhece, ninguém vai te criticar. Então, estar sujeito a essas críticas e ser mais gentil consigo mesmo faz com que a gente produza, com que a gente faça. Porque hoje eu não fui perfeito. Amanhã talvez eu não serei. Mas o dia que eu for, eu estou pronta. Pronta para quê? Para virar a página e para me dar a oportunidade de um novo desafio. Então, o autojulgamento é algo que a gente precisa ter numa linguagem de discernimento. O livro sagrado, ele fala sobre discernimento, mas ele não fala de julgamento. Então, talvez substituir esse julgamento pelo discernimento, e o discernimento te diz qual caminho seguir, aonde você vai agora, qual que é o melhor passo, aquela estrada é melhor do que essa,
Isso é o discernimento. Agora, o julgamento, ele te massacra. O julgamento, ele te traz culpa. O julgamento, ele te paralisa. E aí você fica sem um ânimo para seguir, porque você vai ser a pior pessoa do universo, porque você errou na língua portuguesa, porque você falou floresta ao invés de floresta, e aí você errou o nome da pessoa e você não está pronto para aquilo. E você está pronto. Porque cada dia há uma necessidade maior de prontidão para algo novo que virá. E quanto mais você faz, quanto mais você pratica, melhor você fica. E qual é a estratégia para poder aceitar um convite de entrar em cena? Domine o conteúdo que você vai falar. Domine, estude sobre ele. Ouça outras pessoas que falam sobre o mesmo assunto. Ouça opiniões diferentes. Porque se a sua plateia tiver uma objeção, ela vai saber que você também sabe que existem opiniões diferentes ou desfavoráveis a respeito daquilo que você está passando. E uma outra dica, fale com o coração. Seja você mesmo. Coloque a sua vida, o seu coração, o seu sentimento naquilo que você está falando. Seja você. Você não é capaz de falar com o seu coração se você estiver falando no coração do outro. Se você estiver sendo o outro. Mas você é capaz de tocar o coração se você estiver sendo você mesmo. E se você também trouxer as suas vulnerabilidades, as suas dificuldades com relação àquilo. Nem sempre foi bom para todo mundo. E o dia que você unir o seu sentimento, a tua força maior, que é o seu estado de presença, junto com a sua intelectualidade, você está perfeito. Uma linguagem que fala só na intelectualidade, ela atinge um público. Uma linguagem que fala só o coração, atinge outro público. Mas uma linguagem que fala ao coração e com intelectualidade, ela é capaz de atingir uma plateia inteira. E isso é o que nos move. Porque nós, comunicadores, necessitamos dessa audiência. A gente tem sede pelas pessoas. E a gente quer saber se as pessoas vão compartilhar, se as pessoas virão, se elas vão gostar. Isso é importante para nós. Então, assim, é unir a intelectualidade, a técnica, o desenvolvimento, o estudo e o coração. E ser você mesmo. Isso eu acredito que faz um palestrante de sucesso. Que lindo, Rose. Essa questão da intelectualidade, eu acredito que seja ter um conteúdo consistente, né, Rose? Organizado. Isso. Que fique claro para as pessoas compreender, mas também não adianta nada disso se o sorriso é falso, né, Rose? Então, se eu deixo de ser eu mesmo para querer mostrar a perfeição, enfim. Tem uma outra frase, Rose, que eu gosto muito para compartilhar com você, que buscar a perfeição é uma virtude, mas querer ser perfeito é ignorância. Ai, que linda essa! Muito boa! É isso. Rose, eu gostei muito do que você falou e acho que você é uma autoridade nisso, na questão do... Eu estou aqui porque eu estou anotando no computador algumas coisas para interagir com você. Você falou da autossabotagem, da Rosângela, desculpa, Rosimar, da autossabotagem, eu acredito que muitas pessoas perdem oportunidade ou as pessoas sentem que poderiam ter dado a opinião, mas não deram a opinião, se sabotaram. Então, como quebrar essa autossabotagem? Ou como superar essa coisa interior que prende a gente? Que amarra, né? Que julga. Teve uma ocasião que alguém me disse assim, eu não posso fazer curso de oratória, porque eu já falo demais, eu falo pelos cotovelos, se eu fizer um curso de oratória, ninguém me aguenta. A gente ouve, respeita e pensa muito sobre esse assunto, né? E o Cortella tem uma frase que eu acho muito legal, que fala assim, o ser humano não precisa mais de curso de oratória, ele precisa de curso de escutatória, né? Precisamos... Também, aliás, é uma citação que ele faz do Rubens, né? Do Rubens, precisamos abrir a nossa mente, a nosso coração à escuta. A nossa autossabotagem, ela vem muito também dos medos que a gente traz de se manifestar, do julgamento, do que as pessoas vão pensar de mim. Eu fiz um curso uma época que um mestre me disse assim, jamais perca a oportunidade de se manifestar. Quando ela passar, levante a mão porque ela é tua. E vai lá e faz. Mas para isso,
prepare-se. E juntando esse preparar com essa escutatória do Cortella, o que me vem na cabeça? Nós recebemos as informações do mundo de maneira sistêmica. No momento que eu estou aqui com você, tem um passarinho que canta lá fora, tem uns cachorros que latem ali, tem uma música ligada lá no vizinho. Eu estou o máximo conectado aqui, mas sistemicamente as coisas continuam fluindo no mundo. E eu vou receber essa informação dessa maneira sistêmica. E eu vou processar isso tudo dentro da minha cabeça. Só que quando eu for falar, no momento que eu for me comunicar com o outro, eu preciso ser linear. Eu preciso ter começo, meio e fim. Porque se eu comunicar-me com as pessoas da maneira que eu recebo do mundo, elas vão me abandonar. Elas vão me deixar falando, porque elas não vão entender. E a vida dela a cabeça vai ficar uma loucura como a minha, aí está. Porque eu passo da mesma maneira que eu recebo. Qual é a forma de transformar isso tudo em linearidade mental? Ouvir, prestar atenção. Quando eu sou uma aluna, quando eu sou uma ouvinte, o que eu sou? Quando eu paro com uma pessoa no supermercado, o que eu sou? Você conhece aqueles casos que você para com alguém e fala assim, nossa, fulano, hoje eu tive uma dor de cabeça tão grande, e você não acaba de falar da dor de cabeça? E a pessoa já entra e fala assim, eu também tive a semana inteira, porque eu dormi mal, porque eu tive enxaqueca, eu tomei esse e aquele remédio, mas eu fui no Dr. Luiz, sabe o Dr. Luiz? Aquele que morava, então ele separou, ele divorciou. Sabe assim, a criança vai lá na história, a pessoa vai lá na história de quando ela era criança pequena, lá em Barbacena, e mistura o assunto, e você vai embora assim, E na verdade, ela nem ouviu que a sua dor de cabeça era só uma metáfora. Não era uma dor de cabeça de verdade. Porque você estava dizendo a respeito de um problema que chegou para você, que você vai ter que resolver. E ali você ia pedir para ela ou um auxílio ou trazer alguma informação. Só que ela não te deixou escutar. Porque ela não se fez escutar. Porque ela entrou com as questões dela. Então, muitas vezes, numa conversa de churrasco, a gente se comunica sempre. A comunicação faz parte da natureza humana. Num churrasco, no mercado, numa escola, no escritório, na nossa profissão, ao invés de ouvir, a gente já deduz tudo e já fecha o bloco de pensamentos que a gente tem, coloca a nossa linguagem antes da pessoa e não se dá o direito de aprender com ela. Quanto mais eu falo bem, quanto mais eu desenvolvo a minha capacidade cognitiva, o meu raciocínio lógico e a minha linearidade, e fugiu agora a palavra. É essa palavra. Mas eu estou apto a ouvir uma pessoa. É o contrário. Quanto mais eu estou apto a ouvir a pessoa, mais eu desenvolvo essa linha de raciocínio com começo, meio e fim. Se eu tenho uma questão que eu falo pelos cotovelos, eu preciso parar para me olhar. Porque se eu falo pelos cotovelos, eu estou fazendo um monólogo, eu estou dominando a conversa, e o que de mais interessante as pessoas estão levando disso? Eu falo, no final das contas, o que foi bom para o outro? No que foi bom esse diálogo? Eu considero o padre Fábio de Mello um dos maiores oradores do Brasil hoje. Tem aí muitas pessoas que eu considero excelentes oradores, tem professores maravilhosos. No passado a gente teve o padre Antônio Vieira, que traz textos lindíssimos, né? Foi um orador maravilhoso. E hoje eu coloco essa pessoa como um dos melhores oradores. E por quê? Porque além de falar ao coração, ele fala com uma intelectualidade e uma espiritualidade muito profunda. E ele tem uma frase também que diz o seguinte: quando você for falar alguma coisa, pensa se essa coisa que você vai falar vai beneficiar alguém. Pensa se essa coisa que você vai falar está remetendo outras pessoas que estão fora do contexto, que podem não gostar disso que você está falando. E pensa se na utilidade disso tudo que você está falando. Depois que você fez essa peneira e essa análise, se no final o seu resultado, a sua resposta é sim, então vai lá e fala. Agora, se de todas as perguntas que você fez, a maioria deu um resultado não, então fique com você mesmo, ouça e caminhe. E eu acredito isso ser bastante interessante nessa questão de se olhar como um autossabotador. Quando você analisa o teor, quando você observa a situação, quando você ouve as outras pessoas, se você teve um insight, compartilhe esse insight. Esse insight que você teve pode trazer o bem, compartilhe esse insight.
Esse insight que você teve pode trazer o bem para muitas e muitas pessoas que vão te ouvir. E isso não precisa ser uma palestra, pode ser uma simples colocação de 30 segundos, que vai fazer outras pessoas mudar de nível. Se você analisou que o que você vai falar é importante para outras pessoas, vai lá e fale. Porque você pode ser, naquele momento, a pessoa que veio como um anjo, metaforicamente falando, para dar uma virada, ajudar essa virada de chave na vida da outra pessoa. E, no entanto, se eu guardo isso para mim, se eu saboto isso, se eu não me entrego a falar, eu posso ser um limitador na vida do outro. Que lindo isso, Rose. Quer dizer, as pessoas têm insight a partir de um ponto de vista diferente, né? Eu gostei muito que você citou aqui o padre Fábio de Mello, Rose. E como é que você conecta, Rose, o espírito, a individualidade com a comunicação, né? Porque eu acredito que isso possa segurar muito a atenção das pessoas, né? Esse afeto e, ao mesmo tempo, a intelectualidade. Me chamou a atenção porque você citou espiritualidade. Como é que a espiritualidade se conecta com você, né? Na sua rotina de viagens para treinamento, né? No seu trabalho, né? O seu legado com a comunicação, com as pessoas que você se aproxima, cria amizades, enfim. Como é que papel tem a espiritualidade nisso tudo, Rosimar? É muito interessante essa pergunta, porque eu penso, quando a ficha caiu, né, de uma criança que fala aos 10 meses de idade, eu pensei, isso tem que servir para alguma coisa. Não pode ser para eu sair pelo mundo falando pelos cotovelos. Eu tenho que contribuir com a humanidade. E a minha mãe conta uma coisa, mães são âncoras muito fortes, né? Tem pessoas que a gente dá autoridade na vida para falar sobre a gente, né? Não é qualquer pessoa que fala que você vai levar em conta. Você vai levar em conta aquelas pessoas que você dá autoridade para falar sobre você. E nós, seres humanos, damos autoridade ao nosso pai e à nossa mãe em primeiro lugar. Então, o que eles falam na nossa vida é importante. Os feedbacks, tanto positivo como negativo, de um pai e de uma mãe, é importante. E a minha mãe diz que quando ela estava grávida, ela acreditava que gravidez era simplesmente para gerar filhos, para cumprir um legado de casamento. Ela não tinha a essência e a visão de que os filhos era algo muito maior. Só que ela estava grávida de mim com 6 meses e uma enfermeira, olha só a oportunidade que a gente tem de trazer a transformação para a vida das pessoas. Uma enfermeira colocou a mão na barriga dela e disse a ela: a senhora sabia que a senhora está carregando uma bênção de Deus aí em você? E ela disse que naquele dia, Declei, a ficha dela caiu. E aí ela começou a olhar para os filhos que ela já tinha, que eram 2, de maneira diferente. E acreditando que eram bênçãos de Deus na vida dela. Como ela me conta essa história, e eu conecto com essa informação de que falei aos 10 meses de idade, eu trago para mim essa bênção de Deus. A minha existência é uma bênção de Deus. É um presente que eu recebi. É algo que eu tenho que é o mais importante de todas as coisas que eu tenho na vida. A minha própria existência. E essa existência, pelo simples fato de existir, ela já me conecta com algo maior. Com os meus antepassados, com a minha espiritualidade, com a minha fé. E eu vou dizer para você que eu busco todos os dias o encontro com Deus. E essa fé, porque a gente duvida também. Né? Que Deus é esse? Onde Ele está? Qual que é o propósito de tudo isso? Por que vêm essas doenças? Por que vêm as tristezas? Por que vêm as mazelas? Por que vêm as alegrias? Né? O universo é tão perfeito. Onde está esse Criador? E aí vem a ciência, e vem a religiosidade explicando muitas coisas, mas a gente também entra em conflito muitas vezes. E hoje, Declei, eu entendi que quanto mais em conflito eu entro a respeito da espiritualidade, mais eu estou conectado com ela. Mais eu estou vivendo a minha espiritualidade, porque eu não me basta apenas aquilo que eu ouvi dos outros. É necessário também que eu sinta essa espiritualidade, essa conexão com Deus a partir de mim. Porque eu sou um ser único. Me conecto com outras pessoas. Ser humano é gregário. Ele nasceu ali para estar em grupo, para estar em união e crescer por isso. Mas eu também preciso viver a minha individualidade
para que eu possa me conectar com essa espiritualidade que eu busco todos os dias na minha vida. Então, como o apóstolo Paulo fala, observai tudo e tirai o que é bom. E você vai ter conflito com Deus, sim, tem hora que você vai se revoltar e dizer por que que isso acontece, mas por que que está acontecendo? Mas o próprio Cristo também muitas vezes questionou. E isso é muito bonito, que isso é muito humano. E outra coisa que eu digo, se Deus não quisesse que fosse assim, Ele teria feito do jeito que Ele queria. Porque Ele é Deus, Ele é perfeito, onipotente, onipresente. Ele teria feito eu exatamente do jeito que Ele queria que eu fosse. E eu sou exatamente isso que Ele gostaria mesmo que eu fosse. Que eu seja esse ser que questiono, esse ser que conecto e esse ser que busca respostas e que tem as respostas que Deus manda todos os dias. A minha relação com a espiritualidade parte de um berço religioso, católico, né? Minha mãe muito católica, meu pai vem de uma família protestante e presbiteriana. Ontem mesmo eu recebi da minha mãe a Bíblia que o meu pai usou quando ele era menino, né? E estava lá o carimbo, Igreja Presbiteriana de Vermelho Velho, e isso é uma força muito grande que eu tenho na minha vida. A minha família é uma família muito espiritualizada, cada um no seu setor e cada um se respeitando ecumenicamente. E eu penso que isso faz a gente crescer e se conectar com Deus cada vez mais. Rose, que exposição linda, que explanação linda, né? Efetivamente você é uma bênção de Deus. Rose, Amém. eu queria... Você estava falando das doenças, né? Que o universo é perfeito, mas a gente se questiona e a gente vive em conflito, enfim. E que mensagem dá para a gente tirar desse momento que a gente vive, dessa epidemia, né? E como é que a comunicação pode nos ajudar para trabalhar essa questão, esse momento de crise da humanidade que se vive, né? Como é que a comunicação pode ser útil para a gente, enfim. E também fala um pouquinho de como você está vivendo tudo isso, né? Nós estamos vivendo aqui em casa, do jeito que está se pedindo para se viver, em reclusão. Precisamos respeitar e eu penso numa coisa. Eu não sei quem está certo nessa disputa. Eu não sei se ficar em casa é bom, se sair é bom, mas eu penso que como eu não sei sobre isso, é necessário que eu cumpra aquilo que o meu coração mandou. E aquilo que a ciência está me dizendo, que é uma verdade. E se a verdade da ciência é que se eu evitar o contato, se eu me preservar, eu vou preservar a minha família. Eu tenho uma mãe idosa, eu tenho um marido que tem algumas complicações circulatórias, então nós precisamos respeitar isso. Se eu tenho essas pessoas que dependem da minha postura, do meu comportamento para se manter bem, eu vou fazer o necessário. Então eu estou trabalhando em casa, estou atendendo em casa, estou fazendo as lives e estou me preservando ao máximo. Quando alguém vai ao mercado, já toma aí as necessidades de todos e leva. Eu moro num lugar, Declei, que é uma estância balneária, então a gente não tem muitos moradores. Na minha rua mesmo deve ter 3 ou 4 famílias só. Então a gente já tem menos pessoas circulando, mas nos mercados e farmácias sempre se encontram. Meu filho também adolescente está preservando esse momento, quando ele tem que sair, ele vai na casa de um amigo específico, e ali todos ficam, sem ficar circulando pela cidade. A gente tem poucos casos, mas é uma coisa interessante, né, que quando eu soube dessa doença, a gente precisa se ouvir, né? A gente precisa ter essa conexão de ouvir a nossa intuição. Eu até comentei com meu filho, interessante que essa doença parece que ela está vindo diferente. Não é como as outras que nós já conhecemos. A H1N1, ela está vindo num momento diferente. Parece que ela vai trazer transformações que eu não sei exatamente o que são, mas vai. Isso lá em janeiro. E de repente ela veio mesmo movimentando a sociedade. Eu penso que a comunicação pode nos ajudar, muita coisa boa está sendo feita. Eu estou fazendo, nesse momento, 2 pós-graduações, além dos atendimentos. A UAB está fornecendo muita coisa gratuita nesse momento, outras pessoas, o próprio IBC está fornecendo cursos gratuitos. Nós estamos aqui fazendo essa live para aqueles que estão se conectando e querem crescer. Então a comunicação, ela nos ajuda muito. Os nossos 7% de palavras e a nossa emoção está funcionando muito nesse momento para ajudar as pessoas a saírem desse noticiário triste que temos todos os dias para se conectar com o aprendizado,
com educação, com espiritualidade, né? Estou ouvindo muitas pessoas falar que estão voltando para si mesmo, na introspecção, para desenvolver a sua espiritualidade que em algum momento também se perdeu. A reconexão com Deus, com o sagrado, com o divino, com as famílias. Então eu penso que tudo isso está sendo muito positivo, né? A renovação dos nossos armários, a limpeza da nossa casa, o autocuidado, né? Fazendo as nossas próprias unhas, cuidando dos cabelos. E isso é um ato de voltar para si, cuidando dos nossos animaizinhos. É voltar para si e estar mais disponível para si mesmo. E o que vem depois, a gente precisa construir. É um momento de construção do que virá depois. A gente depende sim de uma orientação governamental, a gente depende sim de uma liderança, mas a gente depende mais ainda da self-liderança. O que eu vou fazer neste momento e após este momento? Essa self-liderança é que me tira do estado de ostracismo e me leva para um plano de ação. Eu, líder de mim. Eu espero muito que o nosso governo seja assertivo, mas eu preciso ser assertiva primeiro, comigo, nas minhas decisões, nas minhas colocações. Rose, aqui o Hilário Pessoa deixou o seguinte questionamento. Como agir quando você precisa apresentar algo que você tem um amplo conhecimento intelectual, porém não está confortável para falar por quê? E o assunto não mexe com sua essência. Boa pergunta, Hilário, boa pergunta. O que nós, comunicadores, utilizamos como técnica, e isso é uma técnica que envolve a emoção, é falar um pouco sobre a nossa própria história. Então você vem com conteúdo que você não está muito conectado com ele. Eu já fui em palestras de pessoas que dominam muito o assunto, sumidade é o cara, mas que naquele momento não houve a conexão com o público, com a plateia. Essa conexão inicial, ela se dá através da fala assertiva sobre você, sobre quem você é, de onde você vem, o que você traz, como você adquiriu aquele conhecimento, quais as pessoas que estavam à sua volta, quais as mancadas que você deu, as coisas que não deram certo, o que foi ruim para você naquele momento. Fale um pouco sobre você, sobre as suas dores, as suas mazelas, as suas assertividades, porque quando nós falamos da gente, a gente conecta o público, porque uma pessoa ou outra já passou pela mesma situação. E se o tema não for aquele tema que conecta, você já iniciou a sua palestra conectando, e você vai sentir a diferença até em você mesmo que está palestrando. Naquele momento que você ouviu que olhares das pessoas estão te acompanhando, você sabe que já é o momento de entrar no assunto principal. Rose, mas se eu não tiver muito tempo de falar? Você tem que saber o tempo que você vai utilizar para falar sobre o assunto e pensar no seguinte, falar sobre a minha trajetória, sobre o meu sucesso, é tão importante quanto esse tema que eu estou lidando. Então, aproveita, tenha discernimento, coloque ali 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, mas fale sobre você. Conecta com o seu público a respeito dos princípios que você leva para a sua vida a respeito daquele tema. E aí você tem condições de caminhar sobre o tema. Você vai sentir que é uma diferença em você. E isso vai reverberar na sua plateia. Ele tem muito conhecimento intelectual. Acredito que isso é muito importante, porque isso facilita que você se solte um pouquinho mais, né? E talvez, por ele ter muito conhecimento intelectual, ele poderia trazer isso para a brincadeira, né, Rose? Falar de uma forma mais lúdica, de uma forma mais simples, mais direta, para que as pessoas acabem usufruindo. Ele falou que o assunto não mexe com sua essência, né? Então, isso inclusive, você pode falar para as pessoas, né? Que você tem um amplo conhecimento, mas que isso não empolga muito você, mas que talvez possa empolgar as outras pessoas. E aí, quando você fala em público, você usa os seus pontos fortes. Então, doe a sua inteligência e as pessoas vão gostar, né, Rose? E aqui tem a Patrícia Diniz. Quais orientações para desinibir e melhorar a dicção e articulação, Rô? Ah, sim, isso é muito bom.
Primeiro ponto é você encontrar as suas crenças limitantes. Por que você está se limitando ao se colocar para outras pessoas, né? Segundo ponto é entender que a sua plateia está ali para te ouvir e ela vai te aplaudir. E tome posse disso. Toma posse disso e entra sabendo que você vai oferecer o seu melhor para aquele público que está ali. E um terceiro ponto é que se você tiver realmente um defeito, alguma coisa que te impede de ter uma boa dicção, que as suas palavras sejam nítidas, procure um profissional da área, um fonoaudiólogo pode te ajudar. Os estudos, a tecnologia está tão adiantada que hoje tem sessões de laser, né? Tem exercícios que você faz, tem bandagens que ajudam todo num processo de desenvolvimento da fala. E mais ainda, tem muita coisa gratuita pela internet também, muitas dicas muito boas pela internet. Então, se você tem alguma coisa física, procure um profissional. E se você tem alguma coisa emocional, procure identificar de onde vem aquilo e entender que aquilo que você carrega contigo é o melhor que tinha que acontecer naquele momento. Um dia uma professora me colocou de castigo porque eu defendi uma aluna. Eu tinha 6 anos, eu estava no pré. Aí eu entendi por que eu fui ser advogada. Eu tinha 6 anos e eu vi um movimento de injustiça ali. A menina injustiçada, ela ficou muda, ela encostou na parede e não conseguiu falar. Aí levanta a faladeira, né? E vamos lá e vamos defender. Declei, a professora me disse assim, você é muito mal educada. Por que você está falando isso dessa forma? Eu disse, eu não sou mal educada, não foi ela que provocou, foi a outra, eu vi. Vai ficar de castigo. E naquela época fazia uns pontinhos, acho que você também já deve ter pego o negócio do pontinho, né? Na lousa, e a gente tinha que segurar o pontinho. E se apagasse o pontinho, ou se não colocasse a mão no pontinho, dobrava o tempo que você ia ficar lá de castigo. Quando essa professora disse isso para mim, ela trouxe, a intenção dela era positiva. Mas ela trouxe uma reserva, um trauma. Então quer dizer que falar pelos outros é ruim. Eu estava com a verdade. Por que eu não posso falar a verdade? Talvez a minha colocação não tenha sido mesmo a mais educada. Só que aquilo me trouxe uma aprendizagem. A partir dali eu comecei a pensar em como eu iria falar para as pessoas. Como eu poderia me manifestar em defesa, sim, de outros, mas de uma maneira que os outros considerassem mais educado. Então, aquele ponto que parecia uma tragédia, passou a ser um ponto de melhoria que eu comecei a observar. E hoje, adulta, olhando esta passagem e muitas outras que vieram, eu penso que essas passagens que existiram na minha vida, elas me trouxeram muita dor naquele momento. Vamos pensar na criancinha, né, de 6 anos, que acabou de entrar na escola e que está começando a viver no mundo social, na igreja. Vamos pensar nas pessoas que partiram para a sua primeira fala e não foram bem-sucedidas. Ok, doeu. Mas o que eu posso aprender com isso? Da próxima vez, o que eu vou fazer? E aí você parte para a vida e parte para uma linguagem mais assertiva e mais desenvolta com os outros. Entendendo, primeiramente, que o outro que está do outro lado é um ser humano como você. Jung tem uma frase muito bonita, né, de Clay, que fala que conheça todas as... domine todas as técnicas, conheça as teorias, mas ao entrar em contato com uma alma humana, seja simplesmente outra alma humana. Você é um humano. E muitas dessas coisas, esses medos que a gente leva, são crenças que nos limitam. E é uma percepção nossa que muitas vezes está bem longe da realidade. Está bem longe daquilo que realmente é. Eu tenho uma outra frase, Rosimar, também, que tudo que você tem é muito mais do que o que as pessoas precisam, né? Exato, exato. Muito boa, né? Eu queria falar da dicção aí para a pessoa que está nos acompanhando. Uma sugestão é você ler em voz alta com o dedo na boca. Sim. Procurar ler o mais nítido possível com o dedo na boca. Um outro problema que eu constato na dicção, na articulação, as pessoas falam com a boca fechada, Rô. Sim. A pessoa fala assim, né? Então tem que abrir um pouco a boca. Né? E fazer esses exercícios, trabalhar a língua, trabalhar os lábios. Se olhar no espelho, né? Ajuda bastante. Muito importante, discurso em voz alta ou fala em voz alta na frente do espelho, né, Rô? Sim. Rosimar, que outras dicas importantes que para voz, para impressão, imagem, né?
congruência, enfim, para espontaneidade. Eu sei que você tem muito repertório, né? Você faz treinamento com uma das escolas mais importantes do Brasil, que é o IBC, né, Rosimar? Nossa escola mãe, Zé Roberto. Ele é um comunicador fantástico. O que você pode compartilhar com a gente que você aprendeu com ele, Rosimar, que você aplica e que ajuda muito, né, no processo de comunicação? Olha que interessante, né? Com o Zé, acima de tudo, eu aprendi a não julgar. Porque como eu falei para você, sempre quando tem palestra, eu vou, qualquer que seja. Eu quero aprender, eu vou na palestra do Fulano, Bertano, eu quero aprender, eu quero entender como que aquela pessoa faz, porque ela é corajosa, né? Ela está dando uma palestra, ela vai lá e eu quero aprender com ela. E com o Zé, o aprendizado foi assim bem interessante, porque o Zé é uma pessoa que fala com intelectualidade, ele toca a tua alma, mas no princípio o meu julgamento estava muito alto, eu ficava assim, Zé Terranos, não é essa palavra, não é essa concordância. Ah lá, errou a língua portuguesa. Porque o nosso ser humano, a nossa maneira de ver as coisas com o outro é o que a gente faz com a gente. Então eu apontava muito, eu criticava demais e eu trouxe isso para a minha vida. Para de se apontar, para de criticar e observe a essência de tudo aquilo que está sendo proposto. É um comunicador nato que fala o coração, né? Tanto que nós continuamos a primeira formação e fomos seguindo, porque temos muito a beber dessa fonte, fala o coração e assim, tem as dificuldades como eu tenho. Aqui nesse momento que a gente está em live, quantas palavras me sumiram, né? Quantas dificuldades vêm no momento em que a gente está falando. E entender que as pessoas funcionam assim, entender que você também funciona dessa forma e está tudo bem. E dentro disso, o que eu busquei fazer? É assim, nós precisamos de modelos na vida, né? Quando a gente tem um modelo na vida, a gente funciona mais rápido, a gente chega onde a gente quer chegar de uma maneira mais ligeira do que se você construir sozinho. Então busque na sua vida a pessoa que você considera o modelo para aquele tipo de assunto que você quer tratar. Tem palestrantes maravilhosos no Brasil, né? Na UAB a gente tem um que eu acho ícone, que é o Luiz Flávio Borges Durso, que é um cara assim que qualquer coisa ele transforma em poesia, e eu acho isso maravilhoso. Nós temos o Reinaldo Polito, que já foi citado aqui algumas vezes durante essa semana, fantástico. São pessoas, o Jairo, que o mestre, um professor que me deu aula a respeito de comunicação, nós temos as pessoas que a gente pode ter como modelos. E quando a gente observa essas pessoas, a gente aprende muito com elas, mesmo que a gente nem saiba que está aprendendo. Tenha modelos de oratória, de dicção, de desenvoltura para a sua vida. Tenha modelos de elegância também. E o que é ser elegante? Ser elegante é ser o que você é. É estar adequado ao seu público, à sua linguagem. Se você vai palestrar para a advocacia, faça um rapport com a advocacia. Vá nos termos elegantes que a advocacia usa. Se você vai palestrar para os meninos mais jovens, vai mais despojado, mais descolado, porque você vai atingir, vai fazer um rapport, e o rapport vai favorecer. Uma coisa que eu sempre dou de dica, Declei, para os meus alunos é, se você vai num lugar pela primeira vez, vá de azul. O nosso cérebro reptiliano, que domina a nossa mente, 55% do nosso cérebro, ele entende o mundo por imagens. Olha que interessante. Por isso que tem aquela frase que as aparências enganam e às vezes não. Porque o que a gente vê, a gente conecta com informações pré-existentes e julga, abre um discernimento. Então, quando você está numa plateia que não te conhece, você também não, ela vai te olhar e a tua imagem vai vender quem você é. E o azul é a cor da autoridade. Olha que interessante. O azul é a cor daquele que quer passar confiança no que ele está fazendo. Então, se você está numa plateia que não é a sua ainda, veste azul. Ah, precisa ser todo de azul? Não, coloca um paletó azul, coloca uma blusa azul e pode colocar uma saia de uma outra cor, mas isso também vai ser uma âncora para você. Isso vai te ajudar a se conectar com o seu melhor. E aí, Rose, mas aí o cara veste azul e blá, blá. Então, a primeira impressão é o azul. Depois
é o que você tem de conteúdo. Porque esse azul ele vai ter que se manter. Só que de imediato você já conquistou sua plateia. Você já chegou com o seu azul, conquistou ali a tua plateia, mas agora você precisa manter. E quando você mantém? Quando você se conecta com a sua emoção ao falar. E aí vem o restante do nosso cérebro trino, né? Vem aí os nossos 38% de emoção. Que você vai colocar a emoção, você vai colocar o sentimento. E, por último, vem as suas palavras aí, que são somente os 7% de conexão. Rose, está terminando o nosso tempo. As pessoas que não interagiram conosco podem nos chamar no privado, se precisar, né? Ou acessar meu site www.cursos.declay.com.br.